Fala moçada, vamos falar sobre o tema 2 hoje, beleza? Esse tema fala sobre censura e humor. Vamos lá. Bem, galera, quem não ficou sabendo do caso do jornal Charlie, né, na França, tá? Foi um jornal que já super conhecido, bastante conhecido por criticar, por ironizar situações da vida, né, por trabalhar com humor, ok? Só que teve um problema, eles trabalharam com humor direcionado para o Deus do Oriente Médio, beleza? Para Alá. Olha o problema disso, beleza? O que aconteceu foi que o Estado Islâmico, sabendo disso, descobriu, né, e promoveu um atentado terrorista na redação do Charlie. Ok, o que a gente tem, na verdade, é um material para se desenvolver uma redação. O que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, problematizar a questão do humor, né? Vamos pegar alguns textos aqui, tá? Antes da gente apresentar aí as dicas, tá? Vamos lá. Bem assim, tem uma charge aí para você analisar. O Enem trabalha muito com isso. Nessa charge você tem um terrorista com uma arma em punho, ok? E do outro lado, um desenhista com uma caneta em punho. Então cada um com a sua arma, ok? Beleza, então o que eu posso entender com isso? Que o humorista, com a caneta, com o desenho dele, ele pode atingir de alguma forma o terrorista. E é claro, o terrorista pode atingir como atingiu, né, os desenhistas lá na redação do jornal, beleza? Bem, o que a gente tem aqui é um caso de tema voltado para o humor e para a censura. A gente já viveu no Brasil, principalmente no período da ditadura militar, um problema social muito grande, ok? Que foi a ditadura que exilou muitos artistas, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e tal, pelas canções, pelas letras que eles apresentavam, tal. Não só os cantores, mas poetas também, né? Isso foi muito recorrente no período da ditadura militar. Beleza? E a gente acaba percebendo isso hoje em dia também, né? Uma espécie de necessidade de censurar aquilo que está sendo dito. Mas, será que a censura não é uma coisa problemática? Será que o humor que a gente apresenta, que a gente percebe em alguns programas de televisão no Brasil, como o CQC, como o Pânico, principalmente o CQC, né, que critica, que banaliza, que ironiza questões políticas, né, apresentando críticas extremamente relevantes para a sociedade, né? Será que o humor, né, ele tem limite, ok? Aí você tem na proposta, essa proposta que a gente está apresentando para vocês, o texto 3, que apresenta opiniões dos humoristas brasileiros. Vale a pena você pegar esse texto 3, dar uma lida, dar uma analisada e aproveitar informações que estão sendo apresentadas ali para você escrever a tua redação, ok? Então, vamos lá, vamos na proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, a questão do humor e da liberdade de expressão, ok? Então, o que você vai ter que fazer nessa redação aí? Vamos lá. Primeiro, você vai apresentar conhecimento sobre censura no Brasil e comentar sobre a importância do humor. No primeiro momento é isso que você vai fazer, tá? Agora, isso é apenas uma sugestão. Se você tiver alguma outra maneira de construir o teu texto, fica à vontade, é contigo mesmo, tá? Primeiro, apresentar conhecimento sobre a censura no Brasil e comentar sobre a importância do humor. Se você quiser trabalhar só com humor, só com o tema humor, você pode fazer isso também. Em algum momento você vai ter que tratar da censura, mas você pode focar só no humor se você quiser. Ok? Depois, você vai problematizar o humor. Note que a problematização na prova do Enem, ela acontece sempre. A problematização é o seu ponto de vista. Então, você vai apresentar o seu ponto de vista para o humor, que é a problematização da coisa. Ok? Depois, você pode desenvolver um parágrafo provando que o humor pode ser um problema dependendo de como ele é empregado. Ok? Você pode ainda escrever um outro parágrafo falando sobre a censura, beleza? Então, assim, você pode fazer várias formas dessa redação. Colocar um parágrafo argumentativo que fale sobre humor e o outro que fale sobre censura, ou 2 parágrafos argumentativos que falem sobre humor e em algum momento você acrescente a ideia de censura, tá? E a censura tem que apresentar em algum momento, tem que aparecer em algum momento. Por fim, você vai apresentar uma proposta de intervenção, tá? Essa proposta ela tem que minimizar as consequências danosas do humor. Então você tem o bullying, por exemplo, que você pode abordar. Tá? Então a gente sabe que todo mundo comenta que o humor é engraçado
quando a outra pessoa está sendo atingida, quando está sendo incomodada. Se você não está incomodando, não tem graça, né? Isso é o que a galera comenta. Ok? Tudo bem? Então, que minimize, apresentar uma proposta de intervenção que minimize as consequências danosas do humor. Beleza? Ok. Ou ainda que a censura, entre aspas, assim, seja empregada sem tolir a inteligência dos artistas, tá? A questão é que, de alguma maneira, a violência física, a violência verbal e tal, essas coisas não possam acontecer por causa do humor. Bem, galera, espero que vocês tenham curtido esse tema aí. Não é um tema fácil de escrever, você tem que ter conhecimento em história, tá? Filosofia, até sociologia, se conseguir fazer, vale bastante a pena, beleza? Escreve a tua redação e manda pra gente corrigir, beleza, galera? Valeu, até a próxima!